E como eu havia prometido, vamos fazer esse aprofundamento sobre os critérios de aromaticidade ou regras de Hickel. Pessoal, nem todo composto que é aromático tem benzeno. Existem outros compostos que são aromáticos e não são o benzeno. Eles têm ressonância muito semelhante ao benzeno. Nós vamos estudar ressonância com profundidade. No módulo 1 de Química Orgânica do segundo semestre, que é a introdução às reações orgânicas, a gente vai ver isso com grande profundidade. E em outras áreas também, até da química geral. E eles têm até também o mesmo tipo de reação. O benzeno, vocês vão estudar, que tem reações de substituição eletrofílicas, que a gente divide em 5 grupos, que são a halogenação, nitração, sulfonação, alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. São 5 reações que você vai ficar doutor. Pois esses compostos que são classificados como aromáticos, eles sofrem reações também muito semelhantes. Ok? Reações também de substituição eletrofílicas. Então, não é só o benzeno que eu posso classificar como composto aromático. O benzeno foi o primeiro composto que teve esse estudo. Compostos que têm ressonância, compostos que tendem, apesar de ter duplas ligações, são resistentes para sofrer reações de adição, mas querem sofrer reações de substituição. Então vamos começar esse estudo desses critérios de aromaticidade. Isso cai muito em provas, logicamente em provas de nível um pouco mais alto, Unicamp, FUVEST, na época das específicas, era muito frequente. Também isso pode cair nas particulares de medicina, né? Ou em embasamentos aí para militares, que muitos estão fazendo também. Então, nós temos aqui 3 figuras. Na figura A, nós temos que cada carbono do benzeno tem um orbital P puro. Qual a hibridização do carbono no benzeno? Ele tem uma dupla e 2 simples, então é sp2. Se a hibridização do carbono no benzeno é sp2, um orbital é P puro. Está aqui o orbital P puro, ó, de cada carbono do benzeno, porque o carbono é hibridizado é sp2, então o orbital é P puro. A figura B. A sobreposição dos orbitais P, ó, forma uma nuvem de elétrons π acima e abaixo do plano de anel. Nós vamos ver que na estrutura plana, na estrutura de Kekulé, ou até mesmo na estrutura de Lewis do benzeno, nós temos 3 duplas e 3 simples alternadas. Então a gente tem ali ressonância. Essa ressonância é representada aqui, ó, por essa auréola acima e abaixo do plano do anel benzênico, exatamente mostrando essa ressonância que estabiliza muito o benzeno e o torna altamente resistente a reações de adição, que uma reação de adição ali acabaria com essa ressonância. E ali na figura C, o mapa de potencial eletrostático para o benzeno mostra que todas as ligações carbono-carbono têm a mesma densidade eletrônica. Ok? Nós temos aqui verde, que a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é pequena. Nós temos aqui, ó, não temos uma grande, não temos alternando região de alta densidade e de baixa densidade eletrônica, que pela estrutura de Kekulé do benzeno, a forma estrutural plana, nós temos dupla simples. Então era para ter vermelho, azul ou verde, vermelho, azul. Não tem, é tudo verde. Mostrando que os elétrons estão distribuídos de forma igual, de forma homogênea, ao longo ali das ligações carbono-carbono no benzeno. Nós temos aqui uma região um pouco laranja no centro, exatamente como resultado dessa auréola, onde a densidade eletrônica fica um pouco maior no centro. Então, na prática, o benzeno não tem ligações duplas simples alternadas. Aquilo ali é a estrutura de Kekulé, a forma estrutural plana dele. Na verdade, ele tem ressonância, e o híbrido de ressonância, você vai estudar isso com grande profundidade, ele não tem ligações duplas e simples alternadas, até porque a dupla é menor do que a simples, era para ter uma ligação mais curta e outra mais comprida, e nada disso é verdade. Todas as ligações também têm o mesmo comprimento, ok? As estruturas de ressonância são imaginárias, elas não são reais, você vai ver isso, ok? Quem quiser, inclusive, o módulo 1 de Química Orgânica do segundo semestre, que é a Introdução a Reações Orgânicas, que eu falo de cisões homolíticas, cisões heterolíticas, estabilidade de carbocatos, estabilidade de carbânios,
Falo também dos efeitos indutivos, mesoméricos, ressonância, NOx, carga formal. Tudo isso lá nesse primeiro módulo de introdução a reações orgânicas, que já está gravado aí, já está disponível para você. Eu já coloquei todo o módulo disponível, todo o curso disponível. Então, você já pode até adiantar esse primeiro módulo para você já ficar sabendo de tudo isso. Quero ser bom em ressonância já, Alexandre? Dá uma olhada lá. Eu ensino ressonância com grande profundidade, ok? Beleza. Então, de acordo com Hickel, e nós vamos ver com detalhes essa regra de Hickel que vai sintetizar isso, para um composto ser aromático, ele tem que obedecer a esses critérios aqui, ó. Primeiro, ele deve ter uma nuvem cíclica, ininterrupta, de elétrons π, que a gente chama de nuvem π, acima e abaixo do plano da molécula. Do mesmo jeito que o benzeno tem. É uma nuvem de elétrons π, os carbonos são sp2, então sempre tem que ter um orbital p puro, que está ali no ciclo e na sequência. Não tem um carbono sp3 ali no meio, para não ter mais um orbital p puro, ok? É uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons do tipo π. A molécula tem que ser cíclica, todo átomo do anel tem que ter um orbital p, e a molécula deve ser planar. A molécula tem que ser plana, o benzeno é plano, todos os carbonos são sp2. sp2 é trigonal plana, todos os carbonos são no mesmo plano, para que essa nuvem se deslocalize nesse plano, nesse ciclo. Se faltar um desse, não for planar, tem um carbono sp3, aí já não é mais planar. Não tem um orbital p, é um carbono sp3, não tem um orbital p. Não é cíclica, então já não é aromática. Então esse seria um primeiro critério. E o segundo critério, a nuvem π deve conter um número ímpar de pares de elétrons. No caso do benzeno, são 3 pares de elétrons. Tem que ter um número ímpar de pares de elétrons. 1, 3, 5, 7, 9. Número ímpar. Não pode ser um número par de pares de elétrons, que aí não é aromático. Ok? Então, ó, um químico alemão, Hickel, ele foi o primeiro a reconhecer que uma substância aromática deve ter um número ímpar de pares de elétrons π. E aí, ele é um físico e químico alemão, ele estabeleceu uma regra que ficou conhecida como regra de Hickel, ou regra do 4N mais 2, ele estabeleceu essa regra em 1931. Então, para uma substância C aromática, nós vamos agora usar a regra de Hickel. Ela tem que ser cíclica, tem que ser planar, só pode ter carbono sp2, né? Não pode ter sp3, ok? E 4N mais 2, nós vamos igualar o número de elétrons π. E aí vamos calcular esse N. Esse N tem que ser um número inteiro qualquer, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Ou então, se você não quiser usar essa fórmula, na verdade, basta que você saiba que o número de pares de elétrons π tem que ser ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, ok? Ou o número de elétrons π, para que o N seja inteiro, tem que ser 2, ó, que aí é um par, o N dá 0, aqui na regra de Hickel. 6, que são 3 pares, o N dá 1. 5, que são 10 elétrons, 5 pares, que são 10 elétrons, o N vai dar 2. 14 elétrons, que são 7 pares, o N vai dar 3. 18 elétrons, que são 9 pares, o N dá 4. Então nós vamos igualar 4N mais 2 ao número de elétrons π e vamos calcular o N. O N tem que dar 0, 1, 2, 3, 4. Não, eu não quero usar essa fórmula. Beleza, saiba apenas que o número de elétrons π tem que ser ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, ok? E não esquecer que não basta isso. A molécula tem que ser cíclica e tem que ser planar. Se o N der inteiro, mas ela não for cíclica, você está perdendo tempo, ok? Se ela não for planar, também você está perdendo tempo. Então, vamos começar estudando aí os hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos são monocíclicos, com ligações simples e duplas alternadas. Eles são chamados de anulenos. Anulenos são hidrocarbonetos cíclicos com duplas e simples alternadas. O número entre colchetes indica o número de carbonos do anel. Então, tem o 4 anuleno, tem 4 carbonos no anel.
6 anuleno, tem 6 carbonos no anel. 8 anuleno, tem 8 carbonos no anel. Lógico que isso não é o nome oficial. Não é o nome. E o PAC, certo? Eles têm um nome oficial: ciclobutadieno, benzeno, ciclooctatetraeno. São os nomes oficiais desses compostos. Essas substâncias, ó, não são aromáticas, nenhuma delas. Apesar de que essas duas primeiras são planas. Ó. sp2, 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 sp2. O ciclobutadieno. Essa primeira não é aromática, né? Que essa daqui é o benzeno. Então, o ciclobutadieno não é aromático. Por quê? Porque ele tem um número par de elétrons pi. É o 4 anuleno. O benzeno é lógico que é aromático. Foi a partir do benzeno que se estudou a aromaticidade. Mas o ciclooctatetraeno não é aromático. Primeiro porque ele tem um número par de elétrons pi. Já morreu. Se ele tem um número par de elétrons pi, se você usar na fórmula 4n mais 2 igual a 2, 4, 6, 8. 4n mais 2 igual a 8. Então, 4n vai ser igual a 6. O n vai ser 6 quartos. Isso não dá inteiro. Ok? Então, já não é aromático. E outra coisa interessante, que esse ciclooctatetraeno, ele fica tipo uma calha. Ele não é plano. Então, isso é uma particularidade. Já não era aromático, porque tem um número par de elétrons pi. Já o benzeno, não. Eu posso até classificar como anuleno, 6 anuleno, mas ele tem um número ímpar de elétrons pi. Então, essas substâncias, o ciclobutadieno e o ciclooctatetraeno, não são aromáticos porque tem um número par de elétrons pi. Já, lógico, o benzeno, que poderia ser considerado como sendo um anuleno, 6 anuleno, lógico que ele é aromático. Se você usar a regra de Hickel, o que é que o benzeno é aromático pela regra de Hickel? Ele é cíclico, ele é planar, ele tem um número ímpar de elétrons pi. Acabou. 4n mais 2 igual a 6. 4n igual a 4. N igual a 1. Se o n deu inteiro, ele é aromático. Ok? Lógico, aromaticidade é algo que começou a partir exatamente do estudo do benzeno. Então, tá aí só aquele composto mostrando que ele não é plano. O ciclooctatetraeno, ele forma tipo uma calha. Aí os orbitais P, eles não estão no mesmo plano. Não existe aquela nuvem ininterrupta acima e abaixo do eixo do anel. Ok? Beleza. Vamos lá, esses compostos caem muito em prova. Veja se é aromático ou não. Aí você diz, ele é cíclico, ele tem 3 pares de elétrons pi, opa, mas ele não é planar. Porque esses carbonos são sp2, mas esse carbono é sp3. Além de não ser planar, com esse carbono sp3, você não tem uma nuvem pi ininterrupta. Aqui se é sp2, tem um P, 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 que não está hibridizado, mas aqui é sp3, não tem mais o P, acabou a nuvem pi ininterrupta. Então o ciclo heptatrieno não é aromático. O ciclo heptatrieno não é aromático, porque tem aqui um sp3 no ciclo. Se tiver um sp3 no ciclo, carbono sp3, acabou. Porque aí não tem mais a nuvem pi ininterrupta. Aqui, o ciclo pentadieno. sp2, 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 sp3. Opa! E segundo, além da nuvem pi não ser ininterrupta, porque aqui não tem orbital p puro, tem 2 pares de elétrons pi. Então, se o número de elétrons pi é par, já não é aromático. Ok? Então, nem o ciclo heptatrieno é aromático e nem o ciclo pentadieno também é aromático. Ok? Então, tá vendo que é fácil a gente já eliminar se o composto é aromático ou não, né? Agora vamos ver alguns compostos aromáticos aí sem ser o benzeno. Será que esse composto é aromático? O ciclopropeno. Ciclopropeno tem um número ímpar de pares de elétrons pi. Só que tem um carbono aqui, sp3. Então, o ciclopropeno não é aromático. sp2, sp2, mas aqui não tem o P puro, né? Um orbital P não hibridizado. E esse cátion, o carbocátion, que é o cátion ciclopropenila. Olha como foi importante a gente estudar. Qual a hibridização de um carbocátion? sp2. sp2, sp2, sp2. Tem um orbital
P, tem a nuvem, π, ele é cíclico, ele é plano, ele tem um número ímpar, ele é aromático. Pessoal, esse cátion aqui é aromático. Olha que legal. Nem é o benzeno, mas ele é aromático. Ele é cíclico, ele é planar. Todos os carbonos, até o carbono do carbocato sp2, tem o P puro em todos os carbonos do ciclo, que não está hibridizado, e tem um número ímpar. 4N mais 2 igual a 2. 4N igual a 0. N é igual a 0 dividido por 4. N é igual a 0. É um número inteiro. 0, 1, 2, 3, ok? Não precisa usar fórmula. Se for um número ímpar de pares de elétrons, não precisa usar fórmula. E o ânion, ciclopentadienila? Opa! O ânion, o carbono é sp3. Um carbânio, o carbono é sp3. Então, não é aromático, ok? A gente viu que o carbocátion é sp2, um radical sp2, mais um ânion, um carbânio, o par de elétrons hibridiza. Então ficaria ali aquele ânion ciclopropenila com carbono sp3. E os pares de elétrons, que a gente conta os pares de elétrons aqui e aqui, ó, seriam 2 pares, o número de elétrons par, então já não daria legal. Então o ânion ciclopropenila não é aromático. Desses 3 aí, só o cátion é aromático. A molécula não é, o carbânio não é, só o carbocátion que é. E quando são hidrocarbonetos policíclicos? Ó, veja bem, cuidado, que nem sempre dá certo. Para esse aqui, ó, tem 5. Para esse aqui tem 5, 7. Aqui tem 5, 7, 9. 9 pares. Todos eles são cíclicos. Todos os carbonos aí são sp2. Todos eles são planos. Todos eles têm um P puro. E tem um número ímpar de pares de elétrons. Cuidado. Só que existem moléculas com anéis poliaromáticos que você conta os pares de elétrons e não é ímpar. E, no entanto, é um composto aromático, que só tem benzeno. É um composto aromático polinuclear. Então, a rigor, a regra de Rico é para cada ciclo. É para compostos monocíclicos, para você analisar um determinado anel. Você não pode pegar um composto que só tem benzeno e aí você conta o número de ligações duplas, não dá ímpar, porque essa distribuição dessas duplas nem sempre é tão organizadinha como está aí, e você dizer que não é aromático, ok? Então, a regra de Rico é para hidrocarbonetos monocíclicos. Para os hidrocarbonetos policíclicos, muitas vezes está na cara e é evidente que é, mas você pode pegar alguns hidrocarbonetos policíclicos que o número de duplas não é ímpar, é par, porque a distribuição dessas duplas nem sempre é tão simples como está aí, sempre alternando, dupla simples, nem sempre vai ficar bonitinho aí. Quando você tem vários anéis numa mesma sequência, em 2 camadas, isso complica. E aí você vai continuar dizendo que é aromático. Por quê? Porque quando eu faço para um anel, a regra de Rico se observa. Ok? E aí o composto é aromático. Então aqui eu tenho naftaleno, fenantreno, criseno, mas eu tenho também outros compostos aromáticos, como benzopireno, que você vai ter dificuldade aí contando essas duplas, que nem sempre vai ficar bonitinho, dupla simples, organizadinho como está aí. E aí você vai dizer aromático. Aí você vai usar a regra de Rico, vai dizer que um composto que só tem benzeno, uma cadeia carbônica polinuclear só tendo benzeno, que não é aromático, aí mas não está obedecendo a regra de Rico. Está tendo um número par, sim, mas é porque você está quando você está fazendo a estrutura de Lewis aí desse composto, você está tendo dificuldade de organizar essas duplas. Ok? Então, muito cuidado com isso.